E finalmente o retorno e com a apresentação antes do clássico hoje, tudo sobre a negociação por Lucas Paquetá. Tem o Flamengo insistindo por atacante e querendo anunciar já nos próximos dias. A gente vai trazer os detalhes aqui no vídeo de hoje. Tem dia de clássico com a cavalaria de volta, time principal confirmado, e você vai conferir aqui a escalação provável para o jogo de hoje. Tem o Palmeiras passando vergonha, vexame o Abel Ferreira dando chilique com aquela soberba toda, e a torcida do Palmeiras pedindo a cabeça dele. Começou sensacional o ano deles lá, com lesão e com derrota humilhante. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que tá no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar pro lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, dia de clássico no Maracanã. E não é qualquer clássico, é o clássico que marca o retorno do time principal do Flamengo. A gente vai trazer já já aqui as escalações. Jogo às 9h30 da noite, Flamengo e Vasco hoje com transmissão da Globo, GETV, Premiere, na verdade a Globo também, aqui tá dando Sport TV, Premiere, Globo também, então confirmado aqui, fiquei na dúvida se ia passar na Globo, mas vai, é Sport TV, Globo, Premiere, GETV, todos esses lugares aí, e a Flamengo TV passando pro exterior. Então temos aí esse clássico sensacional, e o Flamengo depois da nota oficial que lançou ontem, o Flamengo vai ter o time principal de volta. Muita gente achando que poderia ser só pingado ali, um jogador ou outro de volta e tudo mais, mas pela escalação prévia, a gente vai ter força total em campo. Vamos ver a escalação provável do Flamengo aqui para o jogo de hoje, de logo mais, com Rossi no gol, Varela ou Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro ou Ayrton Lucas. Então a chance que tem ali de dar uma modificada nas laterais só. A zaga a princípio tá cravando aqui com Ortiz e Léo Pereira, e é uma escalação vinda lá do GE. No meio campo, Pulgar com uma possibilidade ali de entrada do Everton Araújo. Completando o meio campo, Jorginho e Arrascaeta. O Arrascaeta ali com parênteses, podendo ter a entrada aí do Luiz Araújo. Completando o time, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Esse é o time provável, segundo Globoesporte.com, o que significa que a apuração lá do setorista do GE, que esteve no Ninho, é que o time deve ser com força total para o jogo. E aí isso dá um tempero a mais para a partida de hoje. Eu acho que foi uma decisão acertada. O Flamengo não pode correr risco de ficar ali naquele quadrangular final. E ainda mais, o Flamengo tendo 3 bons resultados agora nos jogos que faltam, Vasco, Fluminense, Sampaio Corrêa, ele muito provavelmente vai conseguir se classificar. E aí com isso, o Flamengo joga a semifinal e final do Carioca, que é muito melhor do que você jogar 6 jogos de quadrangular final. Então, vamos acompanhar aí como é que vai ser essa partida. Mais perto, ali mais próximo do jogo, vai sair a escalação oficial e a gente segue falando. O Vasco tem a escalação provável de Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton.
Barros, Thiago Mendes e Coutinho, Gomes, Nuno Moreira e GB. O Ryan deve de fato ficar de fora. Verratti também foi negociado com o Cerro Porteño do Paraguai. Arbitragem com Bruno Arleu de Araújo, Thiago Henrique Neto Correia Farinha, assistente 1, Hugo Filemon Soares Pinto, assistente 2, e o VAR, Rodrigo Carvalhais de Miranda. Tá aí. Tem informação também de que Iago, Daniel Salles, Pablo Lúcio, Guilherme e João Camargo foram os jogadores da base do Flamengo que treinaram junto ali com o time principal. Então pode ser, de repente, ali que um deles seja colocado ou durante o jogo ou mais dificilmente, mas pode ser que comece jogando. Então esse é o panorama aí desse jogo de mais tarde. Flamengo precisando vencer de qualquer jeito e por isso tá colocando força total. E cá entre nós, tem muito mais time do que o Vasco jogando de fato com essa escalação prévia aí. O Flamengo tem tudo para vencer a partida, né? Então, além disso tudo, a gente vai ter a estreia oficial do novo uniforme, da camisa linda, que por sinal tá aparecendo para vocês aqui na tela, no YouTube Shopping. Camisa nova, você que quer adquire pelo meu link, que você me dá uma moral muito grande. E é claro, você clicando aqui, você vai ser direcionado para um dos sites parceiros do YouTube, ou Shopee, ou Magalu, ou Mercado Livre. E aí, você entrando em qualquer um desses sites, escolhendo qualquer outra coisa que você esteja precisando, você também me dá uma moral muito grande, porque vem uma comissãozinha para mim por você ter entrado pelo meu link. Então, não perde tempo, tá precisando de alguma coisa, ou vai comprar algum produto do Mengão, que tá passando aqui na sua tela, vai pelo meu link para você me dar aquela moral para eu continuar trazendo todas as informações do Mengão aqui para vocês, beleza? Então, vamos ter essa estreia oficial da camisa da temporada 2026/27, tá linda a camisa 1, e o time já deve estrear hoje contra o Vasco, então tem todo um cenário ali pra gente ter uma bela vitória, uniforme bonito, novo, número 1, vermelho e preto, time principal reestreando na temporada, mas o time tem que jogar bola para que a gente consiga vencer o Vasco e ter uma grande noite de clássico no Maracanã. Já comenta aí a sua opinião pro jogo, qual é o placar que você espera, quem você espera ver nessa partida de volta, depois de um 2025 sensacional, qual é o jogador que você tá com mais vontade de assistir. Lembrando que o Andrew ainda não deve poder jogar, a gente vai trazer os detalhes já, mas o Vitão já tá no bid e pode ser que seja colocado nessa partida aí. Inclusive, vai ter a apresentação deles, a gente vai trazer os detalhes aqui já. Mas vamos mudar de assunto antes da gente entrar no mercado da bola, vamos falar do nosso grande amigo Palmeiras. Meu Deus do céu, que porrada foi essa que o Palmeiras tomou ontem, 4-0 pro Novo Horizontino, e não é aquele jogo, toda bola que o Novo Horizontino chegou fez o gol, não. Foi um amasso, um esculacho, o Palmeiras não fez nada. Uma coisa de louco. E aí, meu amigo, o que acontece com isso tudo? Abel Ferreira vai dar a sua entrevista coletiva depois do jogo, e é claro que ele não vai reconhecer erro dele, vai colocar a culpa não, que é um time B, é um time alternativo, que precisa de mental, tentando aqui continuar naquela soberba dele. O Palmeiras consegue vencer qualquer time do mundo. Enfim, uma série de argumentos furados, tentando menosprezar o Novo Horizontino, que fez 4-0 de uma forma humilhante no time dele, e tentando tirar a culpa dele e jogar para o próprio time, dizendo que é parte mental, que eles têm que reforçar o mental, etc e tal. Cada vez mais vergonhosa a forma com que o Abel Ferreira lida com as derrotas, e nas coletivas principalmente ele deixa muito claro a forma com que ele lida com a derrota. É um péssimo perdedor o Abel Ferreira. E na minha opinião, e eu não tô nem falando como rubro-negro não, por mim o Abel Ferreira fica lá porque ele já virou entretenimento. Mas se eu fosse palmeirense, eu já tinha pedido a cabeça dele há muito tempo, já estaria de saco cheio. E tá começando a acontecer isso.
Paquetá. Torcida do Palmeiras começando a perder a paciência. E aí uns trechinhos aqui de alguns palmeirenses aí. Um falou: quem ainda defende Abel Ferreira é inimigo do Palmeiras e merece ser reprimido. Tortura psicológica, outro falou aqui. A melhor notícia para os flamenguistas em 2026 não é o Paquetá, é a renovação de Abel Ferreira no Palmeiras. E entre outras coisas ali, torcida já muito irritada com ele. E o jornalista lá da TNT Esportes, o Marcelo Beckler, que estava comentando essa partida, deu aquela cutucada falando o seguinte: continua a bola longa de Gustavo Gomes e continua a casquinha de atacante para tentar pegar uma segunda bola ali, uma bola sobrada, um rebote para arrumar alguma coisa. Isso dava muito certo na época de Dudu e Rony voando lá na frente. Agora, meus amigos, sem Vitor Roque, só o Alan lá na frente não vai fazer milagre. Então, Palmeiras está de mal a pior, eu tô achando sensacional, espero que piore ainda mais, e o Abel Ferreira continua sendo Abel Ferreira. Vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa boa agora de novo, se bem que o Palmeiras se ferrar é coisa boa também, mas vamos pro mercado da bola. Só antes disso, vamos falar aqui da entrevista que o Vinícius Júnior deu ontem, depois da vitória arrasadora ali do Real Madrid, com ele jogando muito, dando mais de uma assistência, fazendo gol, golaço por sinal. E aí, durante a entrevista dele, ele foi mencionado ali a questão do Paquetá vindo pro Flamengo, e aí ele falou o seguinte: pergunto todo dia aos meus empresários, que também são os empresários dele. A felicidade dele é a minha e a felicidade do Flamengo é a nossa. Se Deus quiser, nos próximos dias ele pode fechar esse contrato. Você vê que ele tem como empresários o mesmo grupo lá, Rock Nation, que é o mesmo escritório que toma conta da carreira dos dois, e ele trazendo isso aí que nos próximos dias pode fechar. Então, não é da nossa cabeça que a gente vem falando isso tudo, de fato tem uma proximidade, existe uma grande possibilidade da chegada do Paquetá, e a gente vai trazer outras notícias aqui já no mercado da bola, que começa com a informação de que o Flamengo confirmou que vai ter apresentação antes do clássico hoje dos dois reforços. O zagueiro Vitão e o goleiro Andrew serão apresentados à torcida no gramado do Maracanã. A recepção aos reforços acontecerá antes do clássico contra o Vasco, nessa quarta-feira 21, pelo Campeonato Carioca. Vitão pode jogar, a gente não sabe ainda se ele vai ser colocado em campo, se vai ficar no banco, ou se pode ser que não esteja em condições ainda, mas eu acredito que pelo menos no banco ele vai ficar. Mas o Andrew ainda não pode jogar. O goleiro Andrew teve seu nome publicado no bid da Confederação Brasileira de Futebol, e aí ele já estaria livre para jogar, por exemplo, no Brasileirão, Copa do Brasil, Supercopa. Porém, no Campeonato Carioca, ele precisaria ser registrado no Bira, que é da Ferge. E ontem foi feriado na cidade do Rio de Janeiro. Então, ele ainda não conseguiu ser inscrito a tempo e precisaria estar por lá desde ontem, pelo menos, para conseguir jogar essa partida de hoje. Então, a gente hoje ainda não vai ter o Andrew na partida, mas nos próximos jogos acredito que ele já vai ter condições aí de jogar. Antes de mudar de assunto aqui, falar de Marcos Antônio, que o Flamengo continua as negociações com o São Paulo, vamos lembrar aqui do FIFA Friends Plus, que é a melhor forma de você jogar futebol no dia de hoje. É um FIFA 16 modificado, colocando todos os times da Série A, B, C, D do Brasileirão, jogadores todos com a face perfeita, com os uniformes, com os estádios, que pra mim é o que tem mais sensacional no jogo. Você joga um Campeonato Carioca com os times do Rio, com os estádios perfeitos. Você joga qualquer estadual do Brasil, joga estadual, joga brasileiro, Libertadores, Mundial de Clubes, joga com as seleções ou com os times dos outros países, dos outros continentes. Assim, é um jogo absolutamente completo e sensacional. Você pode ir lá no meu outro canal, no Lucão Joga, para ver todos os detalhes desse FIFA Friends Plus. E, gostando, tem o link aqui na minha descrição para você acessar e adquirir o seu. Me dá essa moral e se dê essa moral, porque é sensacional. Você não vai querer outra coisa. É disparado a melhor opção que você tem para jogar hoje futebol virtual. Beleza? Vamos seguir aqui para falar sobre Marcos Antônio, porque o Flamengo ainda não enviou proposta oficial por ele.
Está estudando os valores ideais em conversas aí com o staff do jogador. Ele vem ali tentando entender melhor que história é essa. O São Paulo já fez aquela pedida alta, o Flamengo ainda não apresentou aquela proposta porque está verificando ali qual vai ser a melhor forma de dar aquela primeira tentativa, o primeiro tiro ali, né? A liberação do Alan, como a gente já trouxe, ela é condicionada à liberação do Marcos Antônio por parte do São Paulo, e a gente aguarda aí o desenrolar dessas negociações que, na minha opinião, teriam que andar logo. O Flamengo tem grana em caixa, tudo bem que não é para sair gastando dinheiro, mas às vezes uma diferença ali de 1 milhãozinho, 2, é uma diferença do cara se adaptar, estar ali treinando na pré-temporada com os outros jogadores, e às vezes isso faz uma diferença muito grande para o restante aí da temporada e, inclusive, facilita a saída do Alan, que é um jogador que não deve ser muito utilizado. Tem muitas lesões recorrentes, então a gente espera que esse negócio seja resolvido o mais rápido possível, mas a tendência é que o desfecho só aconteça depois da finalização ali, da resolução do caso do Lucas Paquetá. Então, a gente vai continuar acompanhando e qualquer novidade traz aqui para vocês sobre Marcos Antônio, porque agora a gente vai falar aqui sobre Lucas Paquetá. Um resumo do que está acontecendo até agora e do que teve nesse dia de ontem. Alguns detalhes trazidos aqui pelo Pablo Rafael Rua, outros eu apurei aqui. A questão dos valores ainda está um pouquinho divergente. Tem gente que trouxe até a mim alguns valores, eu fui buscar, acabei chegando em outros, a gente vai trazer os detalhes aqui. Ontem o Paquetá esteve no CT do West Ham, mas acabou não treinando, só foi lá, conversou e depois foi embora. No Rio de Janeiro, durante a reunião de planejamento entre o Boto, o Felipe Luiz, para definir essa questão aí do Campeonato Carioca, eles discutiram os detalhes ali dessa investida pelo Paquetá. A proposta oficial foi de fato colocada na mesa, e aí tem gente que fala em 40 milhões de euros no total, tem gente que fala que o 40 milhões era o valor base e ainda as metas são adicionais, chegando a 45 milhões. Chegaram 2 tipos de informações divergentes para mim, mas não deve fugir muito disso, é entre 40 e 45 milhões de euros. A questão é, o que havia saído no Globoesporte.com é que o West Ham já negou uma primeira proposta do Flamengo, porém, pelo que eu ouvi de gente do Flamengo diretamente, é que não houve essa negativa. Só que o West Ham sinalizou pela primeira vez qual é o valor que eles gostariam de ter, de receber, que era por volta de 45 milhões de euros, e aí com essa informação o Flamengo formulou toda a proposta e enviou para eles. A proposta oficial na mesa chegou ontem, no início da noite no Brasil, já entrando na madrugada na Inglaterra, e por isso é que a informação, inclusive chegando aqui do Pablo Rafael Rua, é que existe uma grande possibilidade de termos muito avanço no dia de hoje, quarta-feira, com grandes chances de termos notícias mais fortes, mais relevantes sobre Paquetá, dia de chegada no Brasil, expectativa de quando ele estreia. Então, existe uma grande chance aí de termos evolução significativa no negócio, porque agora a proposta de fato está na mesa do West Ham e pode ser que só estejam agora terminando os ajustes finais para a chegada do jogador. A gente, é claro, vai continuar acompanhando, apurando, e qualquer novidade eu trago aqui para vocês, beleza? Para finalizar, vamos falar de atacante e centroavante, porque muita gente pensava que o Flamengo tinha deixado de lado, só tá pensando no Paquetá, não vai trazer ninguém pro ataque, que é, na minha opinião, hoje a posição mais carente ali do Flamengo, né? Só tem o Pedro fazendo aquela função ali de origem, mas a informação, inclusive trazida aí por Rafael Belmonte, que é a sensação do Twitter, que ultimamente tem acertado todos os detalhes do Flamengo, ele trouxe que o Flamengo, sim, continua negociando por atacante e deve ter um nome, pelo menos aí, divulgado nos próximos dias. O Flamengo está tentando avançar, pelo que eu apurei,
ainda por Cauã Elias, por Marcos Leonardo, e ainda não desistiu 100% do Caio Jorge, mas o Caio Jorge já é uma questão aí muito mais pra frente do que agora, porque ele já renovou lá com o Cruzeiro, mas o Flamengo ainda tenta quebrar um pouquinho o valor de transferência do Cauã Elias e também do lado do Marcos Leonardo quebrar tanto o valor de transferência quanto o salário, que é muito alto também. Então, mas o Flamengo ainda está quebrando pedra, tentando chegar ali a um negócio razoável com pelo menos um desses dois jogadores e outros nomes que também estão sendo negociados, mas que a gente acabou não tendo acesso ainda, nomes que não vazaram, mas a gente vai continuar acompanhando. Mas o fato é, e o que me deixou animado, é que o Flamengo ainda tenta um centroavante para essa janela, e eu acho extremamente necessário que isso aconteça, porque hoje, por exemplo, se a gente não tem o Pedro para jogar de centroavante, quem entra? Já é improviso logo em seguida, já é Bruno Henrique. Tinha o Wallace, que também está de saída para o Red Bull Bragantino, inclusive ainda não foi anunciado, parece que tem ainda uma indefinição ali de alguns detalhes sobre entre o próprio Wallace e o Red Bull Bragantino, estão finalizando ali, mas a tendência é que o anúncio aconteça o mais rápido possível. Tem o Michael também indo para o Santos, que sai, não sai. Tem essa questão aí da multa que o Michael cobra do Flamengo. Multa não, né? Do valor dos direitos de imagem, que ele tem direito a receber e tudo mais. Mas o detalhe é que, para mim, faz sentido total o Flamengo pagar esse valor logo, para evitar que o negócio não aconteça lá com o Santos e o Flamengo tenha que ficar com mais um Pablo da vida no elenco, tendo que pagar um salário de mais de R$1 milhão por mês e com o jogador encostado, né? Enfim, vamos ver no que vai dar isso tudo aí. Tem muita coisa acontecendo aí nos bastidores, nas negociações do Flamengo, e qualquer novidade que eu tenha, eu trago aqui para vocês. Beleza? Por hoje era isso. Flamengo!